Boa tarde, pessoal do segundo período do Crisma. Que Nossa Senhora esteja com todos nós, iluminando a nossa vivência, a nossa inteligência e nos fazendo mais sinceros. Conforme eu combinei vai ser de maneira mais corrente agora, eu mandaria um resumo do que foi a aula passada. Eu gostaria que vocês meditassem, mas meditassem de verdade. Eu peguei o dicionário aqui, como falar em sala de aula, que quando a gente quer entender o sentido mais profundo de uma palavra, a gente tem que buscar no dicionário. Então eu coloquei de introdução, como eu sempre peço a meditação, essa palavra no dicionário aqui que eu utilizo no dia a dia. Então, meditar. Pensar detidamente e refletir. Pensar detidamente é se deter num assunto. Então, meditar é deter-se nesse assunto, contemplar, entender todo o espectro mais amplo das palavras. E a outra concepção é planejar, projetar, arquitetar. Quer dizer, se você for meditar sobre uma casa, você está planejando ela, não explica muito o que a gente quer. Explicação 3. Concentrar-se espiritualmente para desligar-se gradualmente das preocupações do mundo material. Isso aqui é muito importante. Não dá para meditar sobre o assunto que eu estou mandando com a televisão ligada ou perto dela. Não dá para meditar se você acabou de chegar do futebol, está muito agitado. Você tem que tomar um banho, ficar quieto, ir para o seu quarto. A meditação exige um afastamento do barulho. Enfim, encerrada essa introdução da meditação, vamos lá. Eu fiz como a aula passada também, fiz um resuminho do que foi a aula. Tá, eu fiz um pouquinho melhor, porque hoje eu fiz com mais tempo. Vou ajeitar aqui para explicar. Bom, então nós estamos na catequese da criação, parte 2, né? Aqui é a parte 2. Talvez ele desfoque um pouco, porque ele vai querer focar a minha mão. Catequese da criação, parte 2. Né? Na primeira aula nós falamos que o ser humano busca a resposta para aquelas perguntas que ele sempre teve, das origens, etc. E como que o ser humano chegou a conclusões de maneira equivocada, né? Que eu falei lá do panteísmo, dualismo, materialismo, ideísmo. E aí deu continuidade no texto do catecismo. Então ele estava falando lá que depois daquilo do deísmo e tudo, ele falou: a inteligência humana, ela pode encontrar uma resposta para as origens e a existência de Deus, graças à luz da razão humana. Então o ser humano, ele busca e ele pode encontrar respostas muito acertadas. Como eu falei, os filósofos gregos chegaram das explicações das origens, dos princípios, de maneira que a igreja está montada em cima deles até hoje, entendeu? Muitas explicações da igreja foram iluminadas também pela filosofia grega, entendeu? Só que essa razão humana, eu coloquei aqui, a razão humana eu coloquei o cérebro, né? Mas mais para simbolizar a inteligência, que não está tão ligado propriamente ao cérebro. Mas essa inteligência, ela é limitada. Se vocês lembrarem que eu falei em aula, a inteligência nossa é limitada. Por quê? Porque a gente não consegue abarcar todos os mistérios da criação. Não consegue abarcar a infinitude do universo. A gente vai tentando, por aproximação, tentar chegar o mais próximo possível, com teorias, com histórias, com mitos. Então, mesmo, por exemplo, os gregos, que chegaram através da razão e da inteligência a uma explicação muito boa das origens e todo o aspecto material das coisas, mesmo eles se confundiam de maneira muito grosseira. Por isso que é muito limitado. Eles achavam mesmo que existia Pégasus, Medusa, que existia, você tinha que fazer oferendas
de repente assassinato de pessoas, e deu exemplo também na sala de aula que todas as culturas buscavam através da luz da razão uma explicação para as origens, né? Deu exemplo dos índios que na tentativa de uma explicação das origens eles colocavam lá o sol como Deus, mas através por causa da consequência do pecado original, a inteligência obscurecida acabava chegando a conclusões esdrúxulas, como, por exemplo, os índios aqui da América Central matavam 60 mil pessoas por ano, jogando o coração para rolar nas pirâmides, achando que se eles não fizessem isso, o sol não ia nascer. Então, o ser humano é capaz de encontrar as explicações e pode se aproximar de maneira muito boa. Mas essa inteligência, a razão humana, é muito limitada. Muito limitada. Então, o que acontece na história humana? Isso está escrito no Catecismo. Ele coloca Deus em sua ternura. Eu coloquei entre parênteses o amor, porque a ternura de Deus é o amor. A ação de Deus é o amor. Então, Deus em sua ternura, em seu amor, ele vai vendo um mundo que o busca, o qual ele fez o coração do homem para buscar a Deus, batendo tanto a cabeça que ele vai e se revela. Ele se revela a um povo, a uma tribo. E essa tribo, ela não é um mito, ela não é uma explicação simbólica, ela é um povo real. Se você for pesquisar, você tem as origens, tem arqueologias, encontra lá as moradias, tem a história escrita desse povo, tem a herança, tem toda a explicação. Então, esse povo não é como o Gênesis, que é uma explicação simbólica, que a gente não sabe se realmente o Gênesis foi como aquilo aconteceu, ou se é uma literacia mais simbólica. O povo de Israel não, o povo de Israel é um povo mesmo que Deus escolheu, que era tão bárbaro quanto os outros povos, se enganava também, tinha os vários deuses, eles se enganavam, aí Deus se revela esse povo e faz uma aliança. Eu coloquei aqui o símbolo do povo judeu, faz uma aliança para que, como o ser humano sempre acaba chegando a conclusões obscurecidas pelo erro, Deus, agora, como ele é o Criador, ele sabe de tudo, ele vai começando a se revelar a esse povo, porque Deus é amor, ele não ia nos abandonar, né? Aqui já começa também a cair por terra o deísmo, porque Deus se revela, Deus não é o relojoeiro que criou o tic-tac, Deus é um Deus que se revela, tá? Uma revelação. Revela significa aquele que estava escondido e aparece. Não diretamente a sua imagem, mas revela a sua voz, revela a sua ação, a sua encarnação, etc. Então esse povo ele começa a reunir as explicações primordiais da origem. Né? Esse povo que começa a ter uma ação direta, incidindo sobre a ação desse povo, ele começa a ter as explicações. As explicações que são inspiradas por Deus na tradição e na escrita. Então o povo judeu contava histórias da explicação, até que um certo momento, com o domínio da escritura, eles começaram a anotar essas histórias. E aí os 3 principais capítulos da explicação da criação é o Gênesis, né? Que é uma explicação simbólica que revela muita coisa para nós. Então a explicação... Então, para que eu estou colocando tudo isso aqui? Para mostrar que toda aquela dificuldade que eu estava falando na aula passada sobre o ser humano não encontrar a explicação correta, Deus se revela e se revela num povo. E esse povo vai escrevendo essas revelações e essa intimidade com Deus, né? Então, os 3 primeiros capítulos do Gênesis, que é a criação, o paraíso e a culpa original, são temas centrais da criação. Eles condensam a explicação da criação porque
de uma maneira muito simbólica para o ser humano, e a partir dali ele consegue extrair muitas coisas. Lá tem a criação, que Deus criou o mundo e foi criando a terra, etc. E depois vem o paraíso, quer dizer, esse mundo, esse universo era perfeito, Deus criou um lugar perfeito para o homem, por isso que Deus é amor, não existia o pecado, não existia o desequilíbrio, as doenças, e a culpa original, que daí começa o drama do pecado, né? Que é quando o pecado entra no mundo. Então essa é uma explicação correta da origem do mundo, porque foi a revelação de Deus. Se ele é o juiz e o criador, obviamente que a explicação dele é correta. E aí, como eu falei em sala de aula, o Gênesis começa, isso aqui está no catecismo, também expliquei lá. O Gênesis começa com a seguinte frase, o primeiro capítulo, é o primeiro parágrafo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse parágrafo ele explica muita coisa. No princípio, bom, se existe princípio, é princípio de algo. E é o princípio do tempo, porque Deus não tem princípio. Deus não começou a existir, Deus sempre existiu. Só tem princípio aquilo que tem tempo, aquilo que existe materialmente. Deus não é material. Deus não tem princípio, Deus sempre existiu. Deus é eterno, aquilo que é eterno não tem antes nem depois. Então, no princípio, ou seja, quando Deus principiou a criação, quando ele fez um tempo e começou a história das criaturas, foi o princípio do tempo. Deus criou, quer dizer, Deus criou, só ele é o sujeito criador. Tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser. Só ele é o sujeito criador. Ou seja, não é deuses, também já cai o deísmo, e é ele que criou. Ora, se Deus cria, quem cria alguma coisa. O verbo é transitivo, ele transita para outra coisa. Se Deus criou, ele criou o quê? Os céus e a terra. Então, se ele criou os céus e a terra, ele é o criador e os céus e a terra são a criatura. Então, tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser. Né? Já também quebra o panteísmo, porque Deus criou o céu e a terra. Deus não é o céu e a terra. Então, se ele criou, ele sustenta a criação. Então, aqui a catequese de Deus já vai mostrando o quanto que aquelas coisas estavam erradas. Não necessariamente por maldade humana, mas pelo erro, pela limitação que a razão sem a fé possui. Né? Então, tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser. Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falava para vocês? Meditem sobre isso. Isso é uma das coisas mais centrais da vida cristã. Deus sustenta o ser. A nossa existência depende dele. Se ele parar de pensar na gente por um segundo, a gente não existe mais. E ele fez isso não por arbitrariedade, não é deísmo. Ele fez isso porque ama. Ele nos fez bom. Então depois, isso aqui é o Gênesis. Mas mais para frente, o apóstolo João vai falar uma palavra. Falou. João falou no Novo Testamento uma coisa que revela mais próximo ainda, porque conforme Deus foi catequizando, as coisas foram se aproximando, até que chega o Evangelho e Deus dá amostras do amor de Deus e de como as coisas foram feitas aqui na Terra. Ele veio. Jesus sentou com os apóstolos e explicou. Então a explicação é melhor ainda. Então João, iluminado pelo Espírito Santo, porque agora a igreja já existia, né? Isso aqui é Atos dos Apóstolos. Não, é Evangelho, né? Então a igreja já havia sido instaurada. Então, através da iluminação da fé, João chega à seguinte conclusão.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ora, o Verbo de Deus é o Filho. E verbo, como eu falei na sala, que o Adriano até falou a resposta certa, o verbo é ação. O verbo é agir. O verbo é alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo, ou que vai acontecer. Então, o Filho é o verbo. E pelo verbo as coisas foram criadas. Agora a gente já começa a se aproximar de maneira mais aproximada. Então está aqui o acerto e nós estamos se aproximando. Estamos se aproximando, estamos se aproximando, estamos se aproximando. Até que chega as explicações dos teólogos. A gente sempre está aproximando. A gente nunca vai ter a resposta completa. Só quando contemplarmos Deus face a face após a morte. Mas aqui a gente vai por aproximação, tentando chegar o mais próximo possível do sentido das origens. Então, as coisas foram feitas por ele, né? No credo mais completo fala, por ele todas as coisas foram feitas. Né? Isso revela o quê? Que todas as coisas existiram a partir de Jesus e que o universo revela a criação divina. O universo comunica a criação divina. Porque se tudo foi feito em Jesus é como se fosse o código principal de todas as coisas. Ele é a chave, ele é a leitura do universo. E ele fez isso com a inteligência do Pai. O Pai criou as coisas através do Filho e do Espírito, o Espírito doador da vida. Né? O Catecismo fala que o Filho e o Espírito são como que as mãos do Pai. Né? É lógico que no sentido figurado, porque cada um é uma pessoa, não é cabeça, mão e mão. Cada um é uma pessoa, mas ele está querendo dizer, o Espírito e o Filho é como se fossem os agentes do Pai, é quem age. Então é o Verbo criador, é como se Jesus fosse a porta da criação, e o Espírito doador por onde Deus soprou as coisas através da porta. E as coisas foram criadas. Né? Então aqui a gente já se aproximou muito mais, é uma explicação muito mais coerente com a realidade, porque se a gente for analisando as coisas, elas deviam ser assim. Aqui eu coloquei o símbolo de alfa e o ômega para a gente sempre... O alfa é o princípio, o ômega é o fim. Para a gente sempre pensar a respeito disso, né? Então é isso. Eu achei que ia ficar uns 5 minutos, deu 18. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos dar continuidade na sala de aula a respeito da catequese, continuar a catequese da criação. E eu acho que a gente consegue concluir esse assunto hoje para a gente ter bastante material para mastigar mais para frente. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até breve.